E aí ela fala assim, ó, síndrome de frio será sempre exterior e a síndrome de calor sempre interior? Não. Né? Você entendeu um pouco equivocado, porque assim, ó, eu posso ter síndrome de frio interno ou frio externo. Então, a diferenciação, na verdade, lembra que a diferenciação de síndromes começa com síndromes externas, síndromes internas e síndromes nem internas e nem externas. Né, que eu comento com vocês que é uma união das duas, mas é uma forma de falar que ela não vem só de um ou ela não vem só de outro. Então, assim, quando eu falo de síndrome de frio, o porquê que essa síndrome de frio está acontecendo? Síndrome de frio externo. Eu tive uma agressão externa de frio e aí isso está tentando entrar. Tá? Então, no começo, ela vai ser uma síndrome de frio externa. Qual é o padrão que eu vou ver disso daí? Pulso superficial. A língua pode não ter alterações. Calafrio. Manifestação de frio muito intenso, calor muito intenso, dores. Mas aí como vai ser a dor de frio? Uma dor pontual. O que eu vou ter? Um encolhimento. Eu não vou ter um negócio que me faz pulsar, por exemplo. Ele vai ser muito pontual. Vai ser aquela dor travada nas costas que parece que fecha a coluna, assim, sabe? Não dá para mexer. Tá? Mas é aquela dor também que a hora que você aperta, ela vai piorar. Por quê? Ela é uma síndrome de excesso. Toda síndrome que vem do exterior, ela causa uma síndrome de excesso. Agora, se eu tenho, por exemplo, um consumo do yang do corpo, eu vou ter a parcela. O ideal é que eu tenha a parcela yin e a parcela yang no mesmo tamanho. E aí, o que vai acontecer? O yang vai diminuir, o yin vai estar preponderante. Isso vai me caracterizar uma síndrome de frio interna. E aí, a manifestação vai ser diferente. Eu vou ter características de deficiência. Vai ser um pulso mais profundo. Do mesmo jeito, a síndrome externa ou interna de frio, o pulso vai tender a ser lento. Mas aí qual vai ser a diferença? Se for síndrome externa, o pulso vai estar cheio, o pulso vai estar superficial. Se for interna, o pulso vai estar mais fraco, o pulso vai estar mais profundo. Por ser excesso, o pulso pode estar cheio do mesmo jeito, sim, mesmo sendo frio. Tudo que é excesso pode encher o pulso. Sendo frio, sendo calor, sendo umidade, sendo mucosidade. O que vai caracterizar no pulso uma síndrome externa de uma síndrome interna é a posição do pulso, é a altura desse pulso. Uma síndrome de exterior vai me caracterizar por um pulso superficial e cheio, enquanto que uma síndrome de interna, uma síndrome no interior, vai me caracterizar um pulso fraco, mais fraco, por ser deficiência, e profundo. E aí, o que caracteriza o frio? A lentidão. O que caracteriza o calor? A rapidez do pulso, a velocidade, né? O calor vazio é uma síndrome de frio. Peraí, calor vazio é uma síndrome de frio. Se eu for pensar nos 8 princípios, eu tenho uma síndrome de frio, uma deficiência de yin, gerando calor vazio. Vamos lá. Ó, eu tenho uma síndrome de frio. Síndrome de frio significa que o yin está em excesso. Se o yin está em excesso e é uma síndrome de frio, ou ele atacou do exterior e ele está em excesso, ou eu tenho um yang em deficiência e aí o frio é interno. Agora, se é calor vazio, eu vou ter uma deficiência de yin gerando calor no interior. Agora, se for calor plenitude, calor por excesso, o yang, o calor vai estar em excesso. É uma síndrome de exterior. Legal?
se o pulso profundo tiver mais forte. Depende da questão do forte, Beth. Vamos pensar assim, se eu tenho um pulso que está característico de frio, ele vai ser um pulso agressivo. O pulso de frio, eles chamam pulso em pedra, pulso de pedra. O pulso de pedra bate que nem uma marreta no dedo. Ele bate e para por ali, ele não retorna. Lembra que eu comento com vocês que o pulso de frio e o pulso tenso são bastante similares, apesar de não serem iguais. O pulso em corda, ele bate, joga meu dedo e retorna. O pulso em pedra, ele bate e interrompe. Ele não tem um retorno. Ele é mais agressivo que o pulso tenso. Agressivo que eu digo do tipo de impacto. E aí o que eu vou ter? Você fala aqui, o pulso forte. Por quê? Se ele tiver mais forte, ele pode me caracterizar que está acumulando por dentro alguma coisa. Por exemplo, o frio. Então vamos lá. Eu tenho uma síndrome de interior, esse pulso está profundo e ele está forte. O que eu tenho? Provavelmente um yin que está sofrendo, um yang que está em deficiência, por isso o pulso desceu, mas ao mesmo tempo, o yang que está preso na profundidade, é exatamente isso que eu falei, ele está preso na profundidade. Eu vou explicar isso um pouco melhor daqui a pouco, que eu vou falar do Covid. E aí vocês vão entender um pouco esse forte no interior e fraco no exterior. Bate e fica seria dar a baixadinha. Isso, mais ou menos isso. Então, assim, ó, o pulso em corda, ele vai ter um movimento de ida da onda e de retorno. O pulso tenso, ele vai ter uma ida. E aí ele interrompe no impacto. Você não percebe o retorno da onda. Ele não deixa perceber. É como se ele batesse e morresse ali. Tá? Isso é uma característica. Teve um dia, eu joguei num gráfico para tentar explicar para vocês. Eu vou tentar jogar aqui. O pulso em arame, ele tem uma relação com o pulso tenso. Pulso em corda, pulso em arame, pulso tenso, eles são todos muito similares. Quando eu falo de pulso em corda, ele sobe, impacta e eu sinto o retorno. Quando eu falo do pulso em pedra, é como se ele subisse, batesse e ficasse por lá. Eu tenho uma segunda onda que sobe, bate e fica por lá. Entendeu? Ele não tem esse retorno, eu não sinto. Isso aqui não existe no pulso frio, o pulso de pedra. Eu não consigo perceber esse retorno da onda. Tá? E aí, a questão de nome, Renato, é muito delicado, cara. Eu vou tentar um dia pegar para montar algumas aulas utilizando o clássico do pulso. Cara, ele fala lá de umas coisas, você fala, meu Deus do céu. Então é um monte de nome que só vai confundir, mas assim, qual seria, por exemplo, a diferença em termos do pulso em corda e do pulso em arame? A agressividade, a forma, a rispidez com que eu sinto esse pulso. Então, o pulso em arame, por exemplo, ele vai estar muito mais agressivo do que o pulso em corda. Mas, no fundo, é a mesma coisa. É o mesmo pulso. Só que um ele vai estar mais exagerado ainda, ele vai estar mais rígido ainda na pancada. O pulso em corda, ele ainda tem uma maleabilidade. O pulso em arame, não. Pega, por exemplo, assim, ó, para fazer a diferenciação, pega uma corda de, sei lá, de violão, de baixo, seja do que for, mas uma corda e um arame. Estica os dois, deixa eles vibrarem e tenta sentir ele na mão. Você vai ver que o arame, a hora que ele bate, ele é menos maleável. Ele é mais agressivo no bater. Ele retorna menos do que a corda. Tá? É difícil diferenciar, porque é difícil diferenciar no próprio pegar. Tá? Mas eles têm uma similaridade com a característica que eles querem representar, que é o quê? O bloqueio do Ti. O Ti não está fluindo de acordo, por isso que ele é agressivo na pancada
e ele tem esse retorno. Ele está num fluxo que é diferente do frio. O frio não permite o fluir, por isso que ele não volta. Entende? Então, mais do que entender o nome do pulso, é entender o que esse pulso representa a hora que eu sinto o impacto dele. Gente, deu para compreender essa questão da síndrome de exterior, síndrome de interior, o frio, o calor. Síndrome de externo é síndrome de externo, síndrome de interior é síndrome de interior. Então, eu vou ter uma caracterizando um excesso, a outra caracterizando uma deficiência. Dentro das síndromes de interior, eu posso perceber algum excesso? Posso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que ela está dentro. E aí, lembrem dos 8 princípios. Tá? Para fechar o que é a doença, lembra que os 8 princípios vão diferenciar a doença, o problema, a situação, enquanto que o diagnóstico de síndromes vai evidenciar qual a fisiologia está sendo afetada e como eu devo trabalhar com isso. Beleza?